Olá, Nuski, tudo bem? Meu nome é Adja, sou professora de Geografia. Aí você deve estar se perguntando, mas quem danada é Nuski? Nuski é você, é assim que eu vou te chamar. E vamos ao tema da aula de hoje, um pouco da história do continente europeu. A Europa, juntamente com a África e a Ásia, é frequentemente denominada de Velho Mundo. Foi no continente europeu que se desenvolveram sociedades como a grega e a romana. Essas sociedades exerceram grande influência na formação do que hoje conhecemos como cultura ocidental. Durante os séculos, muitos acontecimentos que marcaram a história da humanidade tiveram como palco o continente europeu. Vejam os destaques de alguns desses acontecimentos. No final do século XV, partiram da Europa várias embarcações para diversas regiões do mundo, e eles tinham um objetivo. E qual era? Ampliar o comércio. A construção de rotas marítimas nos oceanos Atlântico e Índico estimulou a exploração de outros continentes pelos europeus. Foi no continente europeu que se iniciou, na segunda metade do século XVIII, a Revolução Industrial, marcada, entre outros aspectos, pela introdução de máquinas no processo produtivo. A Revolução Industrial possibilitou novo direcionamento à produção econômica e transformou a paisagem das cidades e sua estrutura social com a presença nas fábricas dos trabalhadores assalariados. E quem eram eles? Os proletários. A Europa foi palco de muitos conflitos que deram origem a duas grandes guerras mundiais no século XX e acabaram alterando, sobretudo, a vida da população. Em virtude dos constantes bombardeios ocorridos nesse período, várias cidades tiveram de ser reconstruídas, fábricas deixaram de funcionar e a atividade agrícola ficou comprometida. Ainda na Europa, um muro construído no ano de 1961 na cidade de Berlim, na Alemanha, marcou na prática a divisão do mundo em dois sistemas antagônicos, sistemas contrários, o capitalismo de um lado e o socialismo do outro. Outro fato ocorrido na Europa marcou a história recente do continente e do mundo, que foi a integração de países no mercado comum, denominado União Europeia, composta por 28 membros. A Revolução Industrial, iniciada na segunda metade do século XVIII na Inglaterra, foi marcada pelo estabelecimento da fábrica como unidade de produção, provocando uma intensa transformação na forma como as mercadorias eram confeccionadas. O artesanato foi gradualmente substituído pela produção manufatureira. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, a Inglaterra, impulsionada pela industrialização, tornou-se uma grande potência econômica mundial. Esse poderio se refletiu no Brasil. O governo da Inglaterra apoiou a independência brasileira de Portugal e defendeu os direitos dos trabalhadores escravizados à liberdade. Só que por trás desse apoio da Inglaterra havia um grande interesse. E qual era esse interesse? Expandir o mercado consumidor dos seus produtos, pois uma vez libertos, esses trabalhadores passariam a ser assalariados e, portanto, com poder de compra. A industrialização ocorreu principalmente em países que dispunham de condições e características para se industrializar. E quais eram essas condições e características para se industrializar? Capital, desenvolvimento técnico, energia, mão de obra abundante, facilidade de transporte e mercado consumidor. No século XIX, os países industrializados acabaram exercendo uma forte dominação econômica sobre aqueles nos quais predominavam a produção primária, fornecedores de matéria-prima. No final desse mesmo século, com a expansão industrial, alguns países europeus industrializados colonizaram terras da África e da Ásia em busca de matéria-prima e de mercado consumidor.
A Revolução Industrial originou um novo espaço geográfico mundial. A industrialização altera as paisagens, pois ocorre um aumento significativo dos elementos culturais, novos locais para a produção, fábricas e crescimento do espaço urbano. Muitas cidades europeias tiveram um aumento extraordinário da população em apenas 4 décadas. Com a Revolução Industrial, novas relações se estabeleceram entre a sociedade e a natureza, como as novas relações de trabalho. Nas sociedades industriais, o trabalhador vende a sua força de trabalho e recebe um salário. Com esse dinheiro, adquire produtos. Isso contribui para a formação do mercado consumidor para as mercadorias industriais. Alguns autores dividem o processo de industrialização mundial em 3 fases. Primeira Revolução Industrial, de 1750 a 1850, que se restringiu praticamente à Inglaterra. A Segunda Revolução Industrial, de 1850 a 1950, que envolveu algumas nações da Europa, América e Ásia. E a Terceira Revolução Industrial, de 1950 até a atualidade, marcada pela formação de conglomerados industriais e pela difusão global das unidades de produção. Acabou a aula, tô saindo. Tchau, tchau.